Fala aí galera, tudo certo por aí? Por aqui tá tudo excelente, incrível, porque além de estar começando mais um Conexão Cultura, tá começando ainda na companhia aqui do meu amigo Vitor Krieger. Bem-vindo, Vi. E aí, Ti, tudo bem? Tudo Conexão certo. Cultura já começando naquele ritmo de férias e de verão, não é? Ritmo que a gente adora. Hoje você vai ver uma reportagem sobre alimentação no verão. São algumas dicas de uma nutricionista com pratos e sucos. Tem também uma matéria sobre o curta-metragem Quando Eu Crescer, inspirado no livro da artista visual Larissa Salles Demétrio. Ainda sobre cinema tem o quadro Sessão Pipoca. Desta vez a Dani Rivas vai trazer como sugestão o filme O Silêncio do Céu. E para fechar, música. A gente vai assistir ao clipe da música Tô Fingindo do cantor Luiz Salles. O Conexão Cultura de hoje tá imperdível. Vem com a gente, o Conexão tá começando. E aí, tio, começando Conexão nesse clima de férias, clima de verão, nossa, já tô assim, puro calor. Calor, né? Uhum. Até uma quentura aqui. Mas, o importante é que a gente tá aqui nesse ritmo de verão, ritmo de férias. Tudo fica meio diferente, né? A gente sai da rotina. A prova disso tá aqui, Fernanda Santos dando uma descansadinha hoje. Quem tá do meu lado, Vitor Krieger. Que prazer ter você aqui, meu amigo. O prazer é meu. Eu adoro Conexão Cultura. E agora, já foi a Tami, já foi você. Agora eu quero a Fernanda também. Isso, você vai Só me gabaritar. convidar. Não é coisa de férias também? Completar álbum de figurinha? É isso. Você vai completar o seu log. Tô esperando, hein, Fer? Você de volta pra gente poder fazer esse match junto aqui. Mas olha, lembrando que não importa se é verão, se é outono, se é inverno, enfim, todas as estações do ano, você pode acompanhar a gente aqui da TV Câmara São José, tanto na TV aberta, canal 12.3, quanto na internet, no youtube.com/@TV Câmara SJC. E lógico que a gente não pode deixar de falar da equipe de Libras que tá aqui, toda semana, transportando nosso conteúdo para a comunidade surda. Perfeito, acessibilidade importantíssima aqui na TV demais. Câmara. E olha, nesse clima de férias, de verão, de diversão, a gente já vai começar chamando uma reportagem bem interessante que, além de tudo, trata de saúde e também de bem-estar. Agora você vai pegar algumas dicas com uma nutricionista de opções saudáveis para sua alimentação durante a estação mais quente do ano. Quem traz os detalhes é a repórter Tamires Vick. Eu não sei você, mas eu sempre achei esse ato de cozinhar uma forma de fazer arte também, misturando ingredientes na busca por um sabor específico. Só para citar aqui um exemplo, eu vou falar do filme Little Forest, que em português seria Floresta Pequena, em que a protagonista, cansada da vida corrida e exaustiva da cidade grande, decide voltar às suas origens, voltar para casa na zona rural e redescobrir pequenos prazeres, como por exemplo, a vida em harmonia com a natureza e também a alimentação saudável. Eu tô aqui viajando um pouquinho, mas agora você vai entender a nossa conversa. Vamos aqui agora então falar com a Beatriz Carvalho, ela que é empresária, geógrafa e especialista em biodiversidade, agrobiodiversidade. É isso, Beatriz? É isso mesmo, Tami. Meu trabalho com agrobiodiversidade veio aí da geografia como uma forma de entender um pouco a relação das pessoas e das coisas com que elas se alimentam. Perfeito, Bia. E nesse filme que eu citei, o Little Forest, eu lembro que ele me marcou bastante porque ele tinha uns pratos muito bonitos, em que a protagonista ia colocando o que ela ia achando no quintal, aos arredores da casa, e tinha muitas, além de verdura, legumes, tinha também muitas plantas, E às vezes a gente esquece que a gente também pode comer as plantas e flores, não é verdade? E inclusive tem um nome para isso, são as punks, São sim, as plantas que a gente já não identifica mais, porque elas seriam coletadas e não compradas, são chamadas de plantas alimentícias não convencionais, que é o que dá origem a essa sigla, punk. Mas você tem toda a razão, você está falando bem sobre algo que me lembra o que a gente aprende na escola, que os nossos antepassados faziam extrativismo, saíam coletando o seu alimento, e a gente ainda tem isso muito presente em alguns lugares do Brasil, mas mais reconhecido como uma cultura fora do Brasil, que é o forrageio, é o foraging. Aqui a gente não tem, A gente ouve falar assim sobre sair para caçar trufas e a gente acha tão lindo, Pensa numa imagem de um campo europeu. E aqui no Brasil, onde a gente tem a maior biodiversidade do mundo, a gente não faz o foraging, a gente não caça os nossos alimentos por aí, porque principalmente a gente aqui, interior de São Paulo, está num ambiente muito urbano. Mas quando a gente começa a olhar com mais atenção para as plantas mais corriqueiras que nascem nos nossos jardins, que a gente
gente tem às vezes como ornamentais e não sabe que elas podem ser ingredientes, a gente traz de volta um monte de conhecimentos que a gente já teve nos nossos ancestrais, que os nossos antepassados tinham o costume de usar e era muito artístico, como a gente falou, né? Usar o ingrediente in natura, a capacidade de reconhecer aquele ingrediente e fazer um monte de preparos diferentes dele, e a gente consegue também valorizar a nossa cultura brasileira quando a gente resgata esses conhecimentos. Perfeito, Bia, muito importante tudo isso que você está trazendo pra gente. E já que a gente está, né, no verão, tá muito calor, muito quente, a gente está buscando pautas para vocês, né, que sejam também dicas, né, alternativas para esse calor, então, de uma alimentação refrescante, saudável. Então agora você vai contar algumas receitas, né, dar algumas diquinhas pra gente, não é isso, Bia? Isso mesmo, Tami. No inverno a gente tem uns preparos mais elaborados que dão origem às comidas quentinhas, né? Então a gente sempre pensa nos refogados, nos caldinhos. Mas no verão a gente come as coisas mais cruas, né? Mais in natura. A gente sempre fica com vontade de comer aquelas frutas, um suco bem refrescante. E aí eu vou trazer para vocês verem hoje algumas possibilidades que a gente pode fazer com essas plantinhas do quintal. Perfeito, então já que a gente disse que o cozinhar ele também é artístico e cultural, agora a gente vai mostrar para vocês. Bom, agora a gente já colocou aqui a nossa mesa, que como vocês podem ver, gente, a gente não estava falando de arte, olha como fica uma mesa bonita. E Bia, muito obrigada, viu, por preparar essa mesa bonita pra gente. E agora eu quero entender um pouquinho de como é que esses alimentos funcionam no nosso dia a dia, né? Então, se você puder falar pra gente, por favor, né, o que é que a gente pode encontrar perto de casa ou até mesmo plantar que seja mais fácil, né, pra gente ter e fazer esses pratos bonitos e saudáveis. Tami, eu acho que eu trouxe uma das plantas mais fáceis de se plantar e de ter em casa, independente se você mora numa casa com quintal ou se tem só um espaço pequeno ou um vasinho, que é essa daqui, que é o malvariço ou hortelã graúda ou hortelã grossa. Enfim, ela tem vários nomes, até porque ocorre em várias partes do país, então as pessoas tendem a chamar de jeitinhos diferentes, mas é a mesma planta. Essa daqui a gente usa para um tanto de coisa e ela é uma variedade muito fácil de cultivar. Eu brinco que ela é imortal, então até quem não tem o dedo verde pode ter uma dessa em casa e pode usar sempre na culinária do dia a dia. E eu trouxe também alguns exemplos de frutas que acho importante a gente chamar a atenção das pessoas para o consumo dessas espécies que estão desaparecendo. A gente tem, né, abundância de frutas na nossa casa, né? A nossa fruteira está sempre cheia de banana, maçã, laranja, mas existem frutas brasileiras que a gente passa a vida sem conhecer. E aí eu trouxe como exemplo uma fruta da nossa região, que é o cambuci. Eu gosto de falar dela sempre porque ela merece essa valorização, uma fruta muito versátil, que vai bem em pratos doces e salgados e que tem um azedinho, tem uma refrescância, sabe? Que vale muito a pena conhecer. Acho que todo mundo devia experimentar e comer cambuci muitas vezes na vida. Aqui, além dela, eu trouxe um sorvetinho, que é muito fácil de fazer em casa. É possível bater ela com leite ou com água mesmo, fazer aquele smoothie, né? Uma vitamina bem geladinha com ela. Mas é uma fruta que a gente encontra mais nas feiras e nessa época mesmo do verão. Ela frutifica bem nesse período entre janeiro e fevereiro, então é hora de aproveitar essa safra e usar bastante. Perfeito, só pra gente repassar então, Bia, a gente tem esse sorvete aqui que é de cambuci, é isso? Esse sorvete é de cambuci. Tá certo. E esse patê aqui que é de hortelã. Isso, é uma hortelã que ela tem um cheirinho muito bom, assim, de tempero, de orégano. Eu vou te dar uma folhinha para você sentir, assim, ó, o cheirinho dela na mão. E ela vai bem em molhos para carnes, vai bem com queijos, um prato assim, fazer um macarrão com um molho que a gente fala de molho pesto, né? Pode ser usado com ela, vai muito bem. E eu enfeitei também o sorvete com as capuchinhas, que também são flores comestíveis, né? A gente fala pouco das flores, então flores comestíveis aqui do nosso continente, americanas, que vale a pena enfeitar aí vários dos nossos pratos. Perfeito, Bia. Tem mais alguma planta, alguma flor que você queira dar de indicação para o pessoal de casa, que talvez possa plantar em algum vaso, em algum espaço, né, pequeno?
nós temos muitas flores comestíveis. A maioria das flores são comestíveis. A gente acaba não aproveitando por não saber. Os girassóis, as primaveras, né, as buganvílias são comestíveis. As pessoas muitas vezes passam por elas na rua e não conseguem identificar. E aí tem uma infinidade. As rosas, por exemplo, os ipês são comestíveis. Se a gente abrir os olhos para essas variedades que a gente tem, né, como plantas de rua ou como ornamentais, pensar nelas como ingredientes, a gente amplia muito as nossas possibilidades culinárias. Essa é a minha dica de hoje para vocês. Não, muito obrigada, Bia, perfeito. Então agora a gente tem várias opções aí para ter um verão mais saudável e também mais bonito. Muito legal, né, galera? Muito obrigado pela participação de vocês. Bom, agora a gente vai para o intervalo? Vamos para o intervalo, mas um intervalo rapidinho, você nem vai sentir, tá bom? E você continua aqui com a gente, porque na volta tem uma reportagem muito bacana sobre cinema. Você vai conferir o processo de produção de um curta-metragem infantil. Demais, fica aí. Já. Já voltamos com Conexão Cultura e de volta com reportagem. O assunto da vez é cinema, mas para criançada. A gente vai falar sobre o curta-metragem Quando Eu Crescer, que é inspirado no livro da artista visual Larissa Salles Demetri. Pois é, a obra aborda a importância da representatividade na cultura afro-brasileira para crianças. Vamos conferir com o repórter Matheus Andrade. O que você quer ser quando crescer? Uma pergunta que toda criança já ouviu. Para muitas delas, a resposta vem fácil. Mas para Aurorinha, a personagem desse livro, é um desafio. Ao se deparar com figuras inspiradoras da cultura afro-brasileira, a garota de 5 anos descobre que o futuro tem infinitas possibilidades. Uma história que surgiu a partir da experiência de vida da própria autora, a Lari. A literatura sempre esteve presente na minha vida, desde a educação infantil. E muito recorrente, porque minha mãe também é professora, então em casa nunca faltou livro infantil. E na faculdade que eu comecei a desenvolver a Aurorinha em 2019 e desenvolvi também um apego por ela e percebi que ela também era uma rede de afeto, né, além de um trabalho. E veio a ideia de transformar ele num livro por conta de um trabalho de graduação que eu teria que entregar, mas queria que também fosse uma semente, uma perspectiva de um futuro, um projeto que fosse para além da universidade, né? E a história, por exemplo, foi uma coisa que aconteceu comigo e eu queria compartilhar. Então, a história que a Aurorinha tem que responder uma pergunta do que ela quer ser quando crescer, me perguntaram e aconteceu a mesma coisa comigo. No caminho de Aurorinha aparecem grandes figuras da cultura afro-brasileira, como o escritor Machado de Assis, a cantora Isa e as jornalistas Maju Coutinho e Glória Maria. Esses e outros nomes mostram a ela que os sonhos são possíveis. Então, quando eu trago essas personalidades para o livro, é para as crianças, além de poderem conhecer essas pessoas, elas também consigam se inspirar nelas e se enxergarem a partir delas, né? Enxergar um futuro, enxergar uma possibilidade. Então, por exemplo, o Machado de Assis, eu trago ele por conta da questão dele ser um autor negro, mas que passou por um processo de embranquecimento nesse meio, né? Por exemplo, a professora Nilma Lino Gomes, eu cito ela como uma referência também no trabalho, e outros personagens que são e que foram protagonistas nas áreas de atuação. Então, trago Carolina Maria de Jesus por conta desse destaque dela também no meio da literatura brasileira, uma autora que se expandiu para além do Brasil. A Maju Coutinho e a Glória Maria, porque quando criança eu assistia muito Fantástico, e a minha parte favorita era quando a Glória Maria estava em um país diferente em cada episódio. Tudo começou com essas páginas, uma história que celebra sonhos e realizações. Mas as palavras ganharam novas cores, significados e movimentos quando foram transportadas para o audiovisual. O que era lido agora pode ser assistido, tocando ainda mais corações. Quando eu crescer. Era uma vez uma menininha chamada Aurorinha. Um dia, a sua professora passou uma tarefa.
A adaptação partiu de uma conversa entre a autora e o Lucas. Eu era o professor orientador do projeto dela, um dos professores orientadores, né? Ela teve duas orientações aí nesse projeto de TCC, né? E aí, logo que acabou a banca, eu lembro que quando ela apresentou o trabalho final, assim, na universidade, eu falei para ela assim, olha, a gente tem que transformar isso em realidade. No ano seguinte, então, eu ajudo ela, auxilio ela a escrever esse livro num edital, né, daqui de São José, que é o Fundo Municipal de Cultura, e a gente prensa 400 livros, né, nesse primeiro momento, e a gente faz uma circulação em escolas públicas daqui da cidade, levando livro, fazendo palestra, fazendo leitura do livro para as crianças, né. Nesse mesmo ano que a gente estava circulando com o livro, né, nas escolas, abriu a Lei Paulo Gustavo, né, a possibilidade a Lei Paulo Gustavo é uma lei focada para o incentivo do audiovisual, e aí eu chego para a Lari, e se a gente construir uma animação com isso, né? Então vem muito também desse encontro do sonho, a gente gosta muito dessa cultura da infância, a gente gosta muito dessa questão da ludicidade. O desafio de transformar o livro em um curta-metragem exigiu um esforço criativo. A adaptação extraiu a essência do livro e ampliou o imaginário lúdico. A produção também prezou pela acessibilidade com a tradução em libras do curta. Ele foi produzido a várias mãos, né? O livro e o audiovisual, eles têm linguagens diferentes. Então, alguns detalhes, eles têm que ser alterados, né? Então, a gente mudou, tem algumas cenas a mais no curta-metragem do que tem no livro, por exemplo, né? A gente intensificou algumas questões, por exemplo, o drama dela de não encontrar o que ela queria ser, né? Mais do que uma simples adaptação, para o Lucas, o curta-metragem é a oportunidade de dar vida e cor a algo que ele sempre acreditou. E o educativo, ele cria um significado muito maior no meu trabalho. E a gente se sente muito mais orgulhoso do que a gente faz, sabe? A gente sente que o nosso propósito está alinhado com aquilo, né? Então a gente faz com muito mais gosto, muito mais amor, né? Eu acho que tem tudo isso, assim. Então eu tenho muito orgulho desse trabalho, né? Para a autora, o livro e o curta-metragem são apenas o começo de uma jornada grandiosa. Ela sonha em levar a Aurorinha a novos horizontes, criando, quem sabe, uma série. E eu quero muito continuar trabalhando com as duas linguagens, né? A do livro eu quero muito trazer a Aurorinha em outras narrativas, porque a gente está falando de um material focado no antirracismo também, na representatividade. E o curta-metragem a gente quer muito continuar trabalhando com ele, desenvolvendo quando eu crescer e explorando essas personalidades que estão no curta-metragem. Então talvez tenha um episódio para o Machado de Assis, tenha um episódio para Glória Maria, para Rosana Paulino. Como o livro foi um sonho e se concretizou, eu quero que as outras pessoas também possam enxergar essa possibilidade dos sonhos se concretizarem, mas também da gente conseguir se enxergar num futuro, né? Eu acho que a Aurorinha é isso. Quando criança, eu percebi que nunca me sonharam, então a Aurorinha é essa construção de um sonho meu para outras pessoas. O que eu vou ser quando eu crescer? O que eu vou ser além de gente grande? Bom demais, Matheus. Obrigado por estar com a gente aqui no Conexão Cultura. Cinema de qualidade é sempre muito importante, né, gente? É ótimo, a gente adora, né, inclusive. Adora. Olha só, agora a informação importante do Legislativo para vocês. Vocês sabiam que o direito autoral é um direito previsto na Constituição Federal? Pois é, nela e também na Lei Federal 9.610 de 1998, com as alterações da Lei Federal 12.853 de 2013. Tudo isso com a intenção de proteger o titular de obras artísticas contra o uso não autorizado dos trabalhos que ele produziu. É por isso que sempre que uma emissora de rádio ou TV, organizadores de eventos e estabelecimentos comerciais fazem uso da obra de algum artista, tem que solicitar autorização prévia, hein? É isso aí. No caso de trabalhos musicais, por exemplo, essa autorização é concedida pelo ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Como o próprio nome já diz, é um escritório privado brasileiro responsável justamente por arrecadar e distribuir os direitos autorais das músicas aos respectivos autores. E como é que isso acontece na prática, Vitor? Olha só, é assim, ó. Quem usa música
paga pelo direito autoral através do boleto bancário. A sede principal do ECAD, ela fica lá no Rio de Janeiro, mas também existe uma em São José dos Campos, tá? Fica ali nos Jardins São Dimas. Pois é, a unidade de São José é responsável pelo relacionamento com usuários de música de 38 municípios da nossa região. É coisa pra caramba. Bom, pessoal, agora vamos fazer mais uma parada rápida aqui no Conexão Cultura, mas na volta tem mais cinema e tem música, é isso? Tem música, tem cinema com Sessão Pipoca, com a Dani Rivas, trazendo mais uma opção maravilhosa pra gente assistir nesse final de semana. Tem coisa boa. Fica aqui com a gente que você não vai se arrepender, não. Até já. Até. Conexão Cultura de volta agora com uma sugestão de filme para você assistir no seu fim de semana. Por quê? Porque tá na hora do nosso quadro Sessão Pipoca, não é isso? Isso aí. Dessa vez a sugestão da nossa querida Dani Rivas é de um filmaço que já foi indicado ao Oscar em 2024, na categoria de Melhor Filme Estrangeiro. Ele foi o representante da Alemanha. Demais! Por favor, então, conta pra gente mais aí sobre A Sala dos Professores, Dani Rivas. Oi, gente! O Sessão Pipoca tá em cena e a minha dica de hoje é um filme alemão, A Sala dos Professores. Carla é uma jovem professora idealista. Ela dá aula numa escola de ensino fundamental. A situação começa a ficar chata quando pequenos furtos passam a ocorrer no ambiente. A direção da escola chama um aluno suspeito para conversar. Aí a situação vai ficando tensa. O menino nega e, de fato, não é ele. A Carla resolve então fazer um teste, deixando sua jaqueta com dinheiro na sala dos professores. E ela é roubada. Só que deixou a câmera do notebook ligada. Nas imagens não dá para ver quem é, o rosto da pessoa, mas ela identifica o suposto ladrão pela camisa. A partir daí, a situação desanda de vez e muitas atitudes acabam voltando contra ela, inclusive o fato dela ter deixado o notebook com a câmera ligada. Frau Kuhn, ich habe ein riesiges Problem. Ey, jetzt lass doch mal los! Haben Sie einen Beweis? Wir können mit dir nicht darüber reden, Oskar. Hin oder her, aber der Junge ist doch total verwirrt. Sehen Sie das nicht? Wir sind diejenigen, die verwirrt sind. O longa trata de temas como xenofobia, preconceito, o papel da educação, segurança e fake news. É um longa denso, parado, mas ao mesmo tempo te deixa cansado por tamanha tensão. Ich kann schon verstehen, dass das alles ein bisschen viel für Sie ist. Vielleicht sind Sie auch überfordert. Hey! Bespitzelung, Denunziation, Verleumdung, Rufmord. Ele foi indicado ao Oscar 2024 na categoria Melhor Filme Estrangeiro, representando a Alemanha. Assistam, então é sempre bom a gente estar de olho em novas produções, não é mesmo? E semana que vem eu tô de volta para mais dicas no Sessão Pipoca. Até mais! Demais, né? Demais, eu tô louco pra assistir esse aí. A Dani sempre traz sugestão boa, né? Cada vez ela vem com um filme legal, mas não dá tempo da gente acompanhar, né? É muita coisa, Dani. Como é que você tem tempo de trabalhar tanto aqui e ainda assistir tanto filme assim, mulher? Conta pra gente o segredo depois. Olha, pessoal, Conexão Cultura tá quase acabando, mas a gente não vai poder se despedir sem música. Jamais. Conexão sem música. Não tem jeito, pessoal. É isso, ó. Hoje a gente não teve nenhum convidado musical aqui no estúdio, mas tem clipe.
O som que a gente vai curtir agora é do Luiz Salles, que ficou conhecido no Brasil todo nos anos 2000, depois de ter participado do programa Silvio Santos. Inclusive, ele já veio aqui no Conexão Cultura. Já veio, isso mesmo. Ele é aquele menininho que queria conhecer o grupo de pagode Raça Negra, lembra? É bom demais. O Luiz, que mora aqui no Vale do Paraíba, começou a carreira na música aos 12 anos e o repertório dele vai do sertanejo ao pagode. Vamos então conferir uma das músicas dele, é o clipe do Tô Fingindo. Não vem me enganar dizendo que me ama, que desistiu e quer voltar pra mim. Já é tarde pra você se arrepender. Quando sentiu o gosto do meu beijo, só aumentou o desejo de me querer. Eu sei que o meu corpo é teu vício e tá difícil controlar a obsessão, mas saiba que eu não vou dar meu coração. Esse papel de trouxa eu não assino. Eu tô melhor sem ter você comigo. Não tô chorando de saudade, eu tô fingindo. Você quem foi embora, quem bate também chora. Hey, yeah. Vem me enganar dizendo que me ama, que desistiu e quer voltar pra mim. Já é tarde pra você se arrepender. Quando sentiu o gosto do meu beijo, só aumentou o desejo de me querer. Eu sei que o meu corpo é teu vício e tá difícil controlar a obsessão. Saiba que eu não vou dar meu coração. Esse papel de trouxa eu não assino. Eu tô melhor sem ter você comigo. Não tô chorando de saudade, eu tô fingindo. Você quem foi embora, quem bate também chora. Hey, yeah. Esse papel de trouxa eu não assino. Eu tô melhor sem ter você comigo. Não tô chorando de saudade, eu tô fingindo. Você quem foi embora, quem bate também chora. Hey, yeah. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia. Ti, obrigado demais por ter participado. Eu que agradeço a sua companhia. Você seja bem-vindo sempre à Conexão Cultura. Bom demais ter você aqui. Vou te querer de volta, hein? Eu quero mesmo. Chama, por favor, hein? Então vai voltar. Daqui a algumas semaninhas ele vai estar aqui de novo, tá? Vamos ter que cobrar. Você que tá assistindo, obrigado pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau. Falou, gente. Tchau, tchau.